A indústria automobilística sofreu um prejuízo de mais de 70 bilhões de dólares por errar na avaliação do que os clientes desejavam dirigir. O jogo virou agora para o setor de veículos elétricos, com cortes nos incentivos e clientes que, na verdade, nunca estiveram tão empolgados desde o início. Todos os planos deles de avançar de forma muito agressiva até 2030, esperando ver até 70 ou 80% dos veículos nas ruas sendo elétricos. E até o ano de 2035, todos os veículos nas ruas deveriam ser movidos por energia elétrica, o que fez com que os fabricantes e toda a indústria automotiva pressionassem o verdadeiro comprador de carros, as pessoas que querem comprar esses veículos. Venda o que o cliente quer. Vou listar 10 dos maiores perdedores arcando com altos custos para tentar reverter a situação e lançar veículos que os clientes realmente desejam. Vamos falar sobre isso agora. Um dos maiores perdedores é um fabricante que estava literalmente apostando tudo e é a Jaguar, do grupo JLR. Eu já tive um F-Type R e adoro o carro. Desde que tentaram se reinventar com uma plataforma totalmente elétrica, basicamente desistiram de seus motores a combustão interna. Ótimos veículos como o XJ, XJL, o F-Type, o E-Type, todos são grandes carros que eram muito populares. A Jaguar decidiu se reinventar e lançar uma plataforma elétrica ultra luxuosa, acreditando que esse era o futuro desejado por todos. Isso é um grande choque porque 1 ano e meio depois, eles praticamente pararam toda a produção a combustão. Nem se encontra mais F-Pace. Eles acabaram. Os F-Types também estão praticamente chegando ao fim. E, na verdade, o único que restou é o I-Pace. A Jaguar também decidiu entrar em hiato, demitir o designer e, claro, corrigir o rumo, percebendo que cometeram um erro drástico. Conversei pessoalmente com um insider da Jaguar, que afirmou que a marca está sendo deixada de lado e não aceita totalmente ser uma concessionária franqueada. Na maioria dos casos, esses concessionários Jaguar agora operam sob o nome Land Rover, pois não tem mais produto e aguardam 1 ano para ver como o mercado se estabiliza. O problema é que há opções melhores e mais baratas, e muitos querem voltar ao motor a combustão interna. A próxima da lista é a Ford, uma das maiores perdedoras nesse jogo. Eles apostaram tudo com a intenção de tentar sair na frente de todo mundo. Após um prejuízo de 35 bilhões de dólares, até o CEO reconheceu, é hora de recuar e atender ao que o cliente procura. Com baixas contábeis e perdas de 4,8 bilhões de dólares só em 2025 e um total de 38 bilhões de dólares no geral, ficou claro que o destino já estava selado. Com veículos como a F-150 Lightning promovendo-se como caminhonetes de tamanho completo para trabalhadores da construção civil e para rebocar trailers, ficou claro na prática que não davam conta do recado por falta de autonomia e potência. E até mesmo a Ford admitiu que estava perdendo dinheiro na produção de cada uma das suas F-150 Lightning. Além disso, o Mustang Mach-E recebeu vários incentivos apenas para ajudar na sua venda. E praticamente tudo que saiu da Ford em termos de veículos elétricos foi predominantemente uma grande aposta perdedora. Chegaram a cogitar lançar picapes de grande porte para serviço pesado, mas decidiram mudar o rumo enquanto ainda era possível. Desde então, a Ford optou por reestruturar e voltar ao motor de combustão interna para suas caminhonetes de tamanho completo. Eles também decidiram que, na verdade, os híbridos são mais o que os clientes querem. Um avanço, um meio termo para te dar um pouco da economia, algumas das melhorias dos veículos elétricos, mas sem abrir mão da autonomia e com um custo menor nas baterias devido ao tamanho delas. Eles provavelmente tornariam esses veículos mais acessíveis para o consumidor e também mais baratos de fabricar. O próximo grande prejudicado é a Audi, do grupo VAG. Sabemos que Volkswagen, Audi e Porsche buscam liderar a indústria, mas a Audi cometeu um grande erro, enfrentando problemas de confiabilidade e durabilidade. Vários veículos deles, como o e-tron e e-tron GT, tiveram diversos problemas de qualidade, como falhas eletrônicas, defeitos e dificuldades de carregamento. Isso fez com que os clientes não ficassem satisfeitos e certamente não se convencessem com o produto. Além disso, eram extremamente caros, o que fez com que praticamente ninguém os comprasse. Eles também precisaram de diversos incentivos por um tempo. Então, em vez de simplesmente encerrar de vez o programa, eles sabiam que fechar fábricas e demitir trabalhadores significava que precisavam fazer alguma coisa. Eles seguiram com motores a combustão interna, como decidiu a Audi.
Então eles não estão desligando completamente, mas em paralelo e em conjunto, continuam desenvolvendo seus motores de combustão interna para oferecer essa linha de produtos para clientes que simplesmente não querem abrir mão, como eu e você. Entusiastas de carros que gostamos do som do turbo. Nós gostamos desses motores que uivam, fazem barulho e vibram nos nossos bancos. Motores que podemos fazer a manutenção nós mesmos. General Motors, outro grande perdedor, teve um prejuízo de 7,6 bilhões de dólares em baixas contábeis e perdas e admitiu que precisa mudar de rumo para se manter competitiva. Mas eles também estavam tentando sair na frente e tentar cumprir essas metas e essas exigências estabelecidas pelo governo para realmente avançar na adoção total dos veículos elétricos até 2030, 2035. Então, como qualquer outro fabricante, eles estavam tentando aproveitar enquanto era possível. Bem, isso simplesmente não funcionou e muitos clientes não compraram a ideia. Eles não queriam gastar com o alto custo, e os custos de desenvolvimento de muitos desses veículos elétricos fizeram com que eles simplesmente fossem recusados. Clientes seguiram comprando veículos a combustão tradicionais, já de saída, enquanto os elétricos permaneciam parados. Os Hummers elétricos, assim como as picapes grandes, ficaram parados nos pátios por 100 dias, 300 dias. Eles só vendiam após receber grandes incentivos. Além disso, a GM também investiu pesado na enorme plataforma Ultium EV e na rápido aumento da produção. Eles realmente queriam levar isso adiante muito rapidamente, mas como a maioria dos clientes percebeu, esses veículos elétricos vinham com um custo significativo e eles não queriam arcar com a conta de grande parte dos custos de desenvolvimento desses veículos elétricos. Desenvolver veículos elétricos, tecnologia e terceirizar baterias aumentava muito o custo de comprar um veículo elétrico. A versão não elétrica de qualquer um desses veículos elétricos custava metade do preço de um veículo elétrico novo. Compare um Buick Encore com um Chevy Bolt EUV e veja quanto mais você paga por essa tecnologia elétrica. E os clientes não queriam isso. Eles não queriam o veículo elétrico pela baixa autonomia e mau desempenho no frio, além de preferirem o motor tradicional ao qual estão acostumados. Eles não se sentem dependentes de um carregador, nem preocupados com o aumento dos custos de energia. Por isso, não abandonaram a produção de veículos elétricos, apenas a desaceleraram. E a decisão de ampliar a tecnologia híbrida e retomar e readequar a produção de caminhões com motor a combustão. Quero dizer, GMC e Chevrolet, a gente sabe que caminhões são o carro-chefe deles, e eles sabiam que não podiam abrir mão disso completamente. Caso contrário, basicamente estariam dando adeus ao próprio negócio. GM já passou por um resgate financeiro anos atrás e quase enfrentou outro. Agora, infelizmente, a BMW também teve que embarcar nessa. Agora eles têm a nova classe, que é uma melhoria e aprimoramento, e realmente representa uma oportunidade dedicada para veículos elétricos. Mas antes disso, eles estavam utilizando a plataforma CLAR, que é basicamente compartilhada entre veículos a combustão e elétricos. E realmente tentar colocar todos os ovos em uma cesta só fez com que eles fracassassem miseravelmente. Isso custou bilhões de dólares em custos de desenvolvimento para eles, e simplesmente não era tão eficiente quanto algumas das plataformas dedicadas que você vê em alguns dos concorrentes deles. A BMW sempre disse que não vai abandonar completamente suas plataformas a combustão em alguns dos carros M, mas agora estamos diante de algo que está se desenvolvendo. E é isso mesmo, né? Os novos carros M que podem ser exclusivamente elétricos. Então, enquanto a BMW continua desenvolvendo seu programa de veículos elétricos, eles estão diminuindo o ritmo de tornar obsoletos seus programas de motores a combustão. Quem dirige um BMW adora a forma como ele anda. Eu já dirigi muitos, já tive vários BMWs, e o coração da fera sempre está lá, seja o V10, o N55 ou o S58. Todos esses motores trazem alma e experiência à condução. Se tirar isso, por que dirigir um BMW? Melhor dirigir um aspirador de pó. Muitos clientes disseram isso. Os compradores já deram sua opinião. Eles querem veículos a combustão interna e a BMW finalmente atendeu, ao menos enquanto for possível, até que governantes e órgãos reguladores pressionem mais. Mas, por enquanto, parece que eles ganharam um pouco mais de tempo. O próximo grande perdedor é a Stellantis. O ex-CEO deles realmente entrou na onda ao perceber que estava com um pé na Europa e outro na América do Norte. Ao ignorar a base de clientes na América do Norte, tudo fracassou. Forçou isso com tanta agressividade que acabou saindo da empresa devido ao maior fracasso da história automotiva, com um prejuízo de cerca de 26,5 bilhões de dólares enquanto tentavam corrigir o que estava errado. Sim, com Fiat, Jeeps, Ram e a Chrysler, hoje praticamente só uma minivan, a marca realmente enfrentava dificuldades. Eles investiram em veículos elétricos e híbridos plug-in, como o Jeep Wrangler e o Grand Cherokee,
Parecia promissor, mas depois migraram para modelos totalmente elétricos. Eles iam lançar o Recon, um EV totalmente plug-in. O que acha disso? Um Jeep que você vai recarregar numa árvore? Os clientes opinaram. Eles querem um Jeep versátil e robusto, mas a cada 190 quilômetros precisa recarregar, interrompendo a aventura para voltar à cidade e usar um carregador rápido. A maioria dos clientes percebeu que não era o que buscavam. Jeeps devem ser simples, robustos e resistentes. E a Stellantis estava fazendo tudo ao seu alcance para mudar isso. A Stellantis decidiu acabar com motores excelentes como os Hemis, os V8 e mandou todos embora. Lançaram versões elétricas do Challenger e Charger. Que fracasso! Grande parte da mudança veio da pressão dos concessionários franqueados sobre a montadora, alegando que não conseguiam vender os produtos por serem caros demais. Os preços subiam na época e os clientes pensaram, sabe de uma coisa? Essa marca deveria ser voltada para o trabalhador comum, para o dia a dia, mas eles estavam cobrando preços de BMW e Audi pelos seus veículos elétricos. Ninguém estava aceitando isso. Esses veículos ficaram parados, gerando custos de estoque, e todos os concessionários franqueados começaram a perder dinheiro. A pressão sobre a montadora fez com que percebessem a necessidade de voltar ao básico. A Stellantis demitiu o antigo CEO e iniciou correções dos erros. O grupo Volkswagen, outro grande perdedor. Sim, o Volkswagen ID Buzz e o ID4 foram fracassos absolutos. Você sabe, no mundo dos veículos elétricos, as pessoas, se é que vão considerar essa opção, precisam de boa autonomia, precisam de confiabilidade e precisam de algo que seja econômico. O problema é que não tinha nada disso e ninguém comprava. O Buzz ficou parado. Parecia uma ideia retrô divertida com a minivan, mas ninguém comprava ou se importava. Com baixa contábil de 3,5 bilhões de dólares e perdas operacionais, o grande investimento deles na plataforma MEB foi um fracasso total. E a Volkswagen também passou por dificuldades, com milhares de trabalhadores sendo demitidos, fechando fábricas que estavam abertas há décadas, e agora percebendo que era melhor repensar tudo isso. A abordagem de mais híbridos, encontrar o ponto de equilíbrio, é o que muitos fabricantes estão buscando hoje em dia, assim como a Ferrari. Você sabe, Ferrari, até a Porsche lançou aquele supercarro e depois disseram, quer saber, vamos pisar no freio nisso, assim como a Lamborghini que ia lançar um supercarro totalmente elétrico. Eles também pisaram no freio nisso. Agora, todo mundo está começando a realmente pisar no freio nesses veículos de luxo muito caros, ultra exclusivos, de altíssimo valor. Havia uma infinidade de todo tipo de problemas de entrega. Claro, falhas eletrônicas, custos elevados em comparação com alguns dos novos veículos chineses que estavam sendo lançados. O momento foi brutal para a Volkswagen, e a baixa lucratividade em relação aos veículos a combustão fez com que ninguém os comprasse. E eles estavam quase à beira de perder dinheiro em cada unidade. E além disso, a Volkswagen ainda estava lambendo as feridas do escândalo Dieselgate, o que significava que as dificuldades eram reais e eles realmente precisavam olhar para o resultado final. O próximo grande perdedor foi a Mercedes-Benz. E vemos EQS eles não estavam vendendo. E os poucos que foram vendidos quando chegaram ao mercado de usados valiam apenas 40, 50% do valor de quando eram novos. E isso depois de um ano. Ninguém estava comprando. Ninguém queria. Problemas de qualidade. Apesar de serem agradáveis de dirigir, não havia interesse nesse segmento e nessa faixa de preço por um carro elétrico de luxo. Na verdade, a maioria dos donos e fãs da Mercedes-Benz preferia os motores V8 biturbo, o que era outro problema em crescimento. E a Mercedes-Benz, junto com o desenvolvimento dos carros elétricos, também estava desenvolvendo muitos motores turbo de 4 cilindros e substituindo alguns dos seus antigos V8 biturbo. Por exemplo, o C60 e 3S com o motor V8 biturbo de 4 litros da geração anterior era uma verdadeira joia, e o motor anterior, o V8 aspirado de 6,2 litros, era ainda melhor. Desde então, eles decidiram, sabe de uma coisa? Vamos fazer um carro mais rápido e melhor. Colocaram um pequeno motor turbo de 2 litros e 4 cilindros e um híbrido. Deixaram o carro mais rápido, mais ágil, mas ninguém quis. A qualidade não estava lá. Ele rangia, fazia barulho e não tinha o som nem a força que os antigos motores V8 tinham. E ninguém comprou. A Mercedes aprendia da pior forma que ninguém queria motores turbo de 4 cilindros no lugar dos V8. Ninguém queria carros elétricos, por isso a marca tinha prejuízos bilionários. Em um cenário de depreciação generalizada na indústria, a abordagem da Mercedes de priorizar os elétricos foi um dos maiores erros que eles já cometeram. Entendo que é preciso avançar e inovar, mas eles exageraram e foram agressivos demais, sem dar tempo suficiente de adaptação para a Mercedes. Então, como resultado, estamos começando a ver eles recuarem. Eles já estão falando sobre talvez trazer de volta os V8 para alguns dos seus carros AMG.
estão considerando ampliar o uso de tecnologia híbrida em vez de veículos totalmente elétricos para alcançar um público maior. O mercado de veículos elétricos deve seguir em paralelo, mas ao menos vão reter clientes que antes iam para outros lugares, como o mundo da BMW. Vamos ser honestos, muitos proprietários da Mercedes são fiéis à marca. Eles amam o que amam e o que eles amam são motores V8 e V12. Se remover esses motores e conjuntos motrizes da linha, seu modelo de negócios acaba. Honda, outro grande perdedor, 15,7 bilhões de dólares em custos com baixas contábeis. Alguns dos maiores erros que eles cometeram foram as adaptações, lançando modelos que nós amávamos quando eram a combustão e agora não eram mais. Agora seriam elétricos. Por exemplo, o Acura RSX elétrico. Ninguém queria isso. O antigo RSX era realmente um carrinho excelente. E a série Zero realmente foi um zero e não foi muito bem. E ninguém estava realmente tão empolgado assim, não teve muito burburinho. E isso realmente prejudicou a Honda. E no final das contas, eles tiveram que redimensionar e recuar um pouco nos planos de veículos elétricos. Não necessariamente desistir de tudo, mas dizendo, sabe de uma coisa? Precisamos adiar isso um pouco mais. Você ouviu as últimas novidades? O possível Civic Type R, sim, motor turbo de 2,4 litros 4 cilindros, com câmbio manual, absolutamente incrível. Eles estão elevando o nível. É bom saber que a Honda pode repensar o jogo e lançar motores a combustão interna realmente potentes. Veja, infelizmente o que começamos a notar em muitas dessas montadoras foi uma solução intermediária. Enquanto faziam a transição dos motores a combustão para os elétricos, estavam introduzindo todos esses carrinhos mal construídos, com motores pequenos, injeção direta, motores turbo de 2 litros que não entregavam o que os antigos V6 e V8 entregavam em toda a indústria. E a Honda, como todas as outras marcas, estava apenas criando produtos mais como um tapa-buraco enquanto faziam a transição para a próxima etapa. Mas, obviamente, com os custos de desenvolvimento dos veículos elétricos, isso significou que acabaram cortando o caminho, na minha opinião pessoal. Você pode olhar para um modelo mais recente da Mercedes-Benz, um modelo mais recente da BMW, qualquer carro mais novo, e a qualidade parece que caiu em relação ao que era há 5 ou 10 anos atrás. E tem um grande exemplo, um dos meus favoritos. Você sabe, o Porsche 911 sempre foi um dos meus favoritos. Eu ainda tenho um até hoje. Eu amo o carro, amo a marca, mas eles erraram feio. Quando os entusiastas da Porsche falam, fazem barulho e as coisas acontecem. Mas até a Porsche achou que sabia mais que o cliente por um tempo. Até removeram veículos como o incrível Cayman 718 ou o Macan, dizendo que iriam converter esses modelos totalmente para elétricos. E aí, adivinha? Foi um fracasso porque, no fim, recuaram ao ver que a Porsche perdeu cerca de 99% dos lucros no ano passado. Eles quase não lucraram no ano passado por avançarem rápido demais nos veículos elétricos, o que não era desejado. Alguns 911 deles já usam tecnologia híbrida ou turbocompressores elétricos. Apesar de ser um avanço, ainda retorna ao motor a combustão interna, preferido pelos verdadeiros entusiastas da Porsche. A Porsche registrou prejuízo trimestral de 1,1 bilhão de dólares americanos e custos de reestruturação de 3 bilhões de dólares americanos para se recuperar. Agora, supostamente, há rumores de que eles podem lançar tanto uma versão a combustão quanto uma elétrica do Macan, assim como do 718. Sim, tragam de volta aquele motor a gasolina. É isso que pedimos. É isso que queremos. Bilhões foram gastos na indústria, mais de 70 bilhões de dólares entre grandes fabricantes que tinham prejuízo tentando atender às exigências para 2030 e 2035, mas no fim, o cliente decide. Até a Ferrari está atenta a isso. Reclamavam dos controles ápticos e capacitivos. Até eles decidiram colocar de volta alguns botões físicos no volante de alguns dos seus novos veículos híbridos, como o 296, o SF90, o cilindre. Vários desses carros estão retornando com botões físicos reais devido às reclamações, e um elétrico puro nesse segmento não faz sentido. Os clientes querem ouvir o motor, eles querem ouvir o ronco do motor. Sem isso, não são Ferrari, Lamborghini ou Porsche. Finalmente, já estava na hora dessas montadoras ouvirem o que os clientes realmente querem. Mais uma vez, como sempre, está aí, confira aquele vídeo. Você vai descobrir quais são os melhores veículos que eu compraria, os mais confiáveis. Se você está pensando em comprar algo talvez um pouco usado, está aí. Os mais confiáveis e os menos confiáveis, bem ali. Espero ver todos em breve. Até lá nos falamos. Tchau.